Então vamos ficar de pé para a gente rezar, vamos invocar o Espírito Santo, pedir que ele venha nos iluminar para essa formação, que ela seja muito frutífera para todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ao nosso anjo da guarda, nós consagramos a nossa mente, o nosso coração, predispondo todo o nosso ser para esta formação sobre a Santa Missa, que Ele interceda por nós, para que nós não nos distraiamos, mas que estejamos aqui por inteiro e possamos colher os melhores frutos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Boa noite a todos. A todos os que irão nos acompanhar depois. Nossa saudação. Hoje nós queremos então continuar falando sobre a Santa Missa. Então vamos retomar aqui. Eu chego na igreja, eu devo sempre procurar entrar pela porta central do templo. Entrando na porta central, eu devo me dirigir à Capela do Santíssimo. Então eu vou procurar onde é que na igreja tem a Capela do Santíssimo. Se o Santíssimo não estiver logo na frente, ali atrás do altar, tem algumas igrejas que o sacrário, que é aquela caixa onde se guarda a reserva eucarística que sobra da missa, às vezes pode estar já ali no presbitério. Então, se tiver, eu não vou para a capela, né? Porque já está ali. Mas normalmente se tirou do centro e se colocou no lugar à parte, que nós chamamos de Capela do Santíssimo. Então eu vou me dirigir à Capela do Santíssimo. Se já tem aqui na própria parede do presbitério, eu faço genuflexão. Nós vimos que genuflexão é ir com o joelho direito até o chão e levantar. Como se eu fizesse, né, eu me ajoelho e volto, né, com o joelho direito. Então, eu faço uma genuflexão na hora que eu entro na Capela do Santíssimo, ou então, se o Santíssimo estiver ali lá no presbitério, eu já faço esse gesto, que nós vimos que é de reverência, né, a Jesus. Depois que eu vou na Capela do Santíssimo, eu volto para o meu banco em silêncio, eu procuro um banco melhor para que eu possa participar da Santa Missa. A gente gosta do fundo, não sei porquê, né? Mas o bom é a gente estar mais à frente e ali nós vamos nos concentrar. Não é momento de conversa, eu enfatizava, é momento de silêncio. Eu vou procurar fazer a minha oração. Se eu encontro alguém que eu conheço, eu posso saudar, mas sem tecer diálogos, para que não quebre nem o meu momento de oração e também não quebre a possibilidade do outro estar fazendo a sua oração. Então é momento de silêncio. Daqui a pouco a missa vai iniciar e nós vemos que a missa ela tem dois blocos, liturgia da palavra e liturgia eucarística. A missa começa lá na porta com o cântico de entrada. Então o padre já vai ter se paramentado, nós falamos disso na formação passada, né? Ele veste uma alva branca, uma estola, que acompanha a cor do tempo litúrgico, o tempo que nós estamos, né? É verde. Ele usa uma casula, né? Que é uma maior por cima. Ele vai lá para a porta principal e ele entra de mãos postas. Eu dizia para vocês que não precisa ninguém se voltar para a porta, porque o centro da igreja não é a porta, mas o altar. Então, todo mundo de pé, voltado para o altar, que é o centro da nossa celebração. Vamos ali ver a procissão de entrada passando pelo corredor central. Chegando lá na frente, o padre vai fazer uma inclinação profunda
eu expliquei que nós fazemos duas inclinações. Pode ser uma inclinação mais simples, que só dobro o meu pescoço, e uma inclinação profunda, que é como eu colocasse as duas mãos sobre o meu joelho. Então o padre vai fazer uma inclinação profunda diante do altar. Se tivesse o sacrário, era uma genuflexão, mas como aqui, por exemplo, na nossa igreja, na maioria não tem o sacrário lá no presbitério, é na capela, então ele faz uma inclinação profunda, ele volta, faz a volta, beija o altar, e ali ele volta para a sede, que é uma cadeira principal, que nós chamamos de sede, ele encosta lá para iniciar a celebração. E ele inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu dizia que não pode ser em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque aí eu estou partindo a Trindade, que é um só Deus em três pessoas e não três deuses. Então, quando eu boto eu estou dividindo a Trindade. Estou falando de três deuses. Então, tem que ser em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se nós formos cantar a Trindade, não pode ser em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque aí eu estou quebrando aquilo que é um. Então tem que ser, se eu canto, não é? Tem que seguir essa regrinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali ele vai saudar a toda a Assembleia, sempre é normalmente retirada das cartas de São Paulo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja convosco. E aí nós respondemos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois ele vai nos convidar a pedir perdão. Criou-se o costume de se ajoelhar nessa hora, né? Mas no rito ordinário, que é o rito que nós estamos vivendo, a nossa posição de pedir perdão é em pé. Então nós continuamos de pé. Hoje nós vimos que o altar tinha duas velas, né? É do jeito que é para ter, no mínimo duas velas, somente uma cruz. No caso aqui já tem no presbitério, então não precisa de outra, porque a liturgia pede uma cruz. Então, se já tem, não precisa colocar outra. Então, já tem uma cruz, o altar hoje estava do jeito que deve ser, a orientação, né? A toalha branca. Antigamente se botava toalha verde, vermelha, roxo. Graças a Deus nós conseguimos compreender que não há necessidade para isso, porque as próprias vestes do padre vai dar a nós o tom da celebração que nós estamos tendo. Então não se ajoelhe não, permaneça de pé, você pode inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e ali você vai fazer o seu exame de consciência. Quando conclui-se o ato penitencial, meus irmãos, eu dizia para vocês e repito, ele é sempre direcionado a Jesus, direcionado a Deus. Por isso que quando eu começo uma música, que ela não é direto a Deus, eu estou fazendo aquilo que nós chamamos de antilitúrgico, que não deveria ser. Eu lembro que eu citei até um exemplo. Eu não vou citar o exemplo para não nos delongarmos. Mas é Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Esse é o nosso pedido de perdão. Quando eu vou contando uma história na música para depois chegar no piedade, eu estou tirando esse pedido de perdão que deve ser a Jesus, né, diretamente a Deus. Então, o correto é que na letra da música, hoje na missa que nós estávamos participando há pouco, não é aquele ato penitencial, ele não é litúrgico. Mas a gente canta, também a gente não vai ficar, não é litúrgico, agora eu vou morrer, né? Não. A gente escuta, a gente reza, também nós não vamos agora ficar na missa, isso aqui é certo, isso aqui é errado, porque a gente perde a graça da missa. Eu falava para vocês que existe uma missa ideal e uma missa real. Então, que aquilo que nós estamos estudando aqui não seja para que a gente fique avaliando, fulano fez errado, se ajoelhou. O correto é ficar de pé. Fulano virou para a porta, no canto inicial. E tá errado. Não, quem quiser fazer é porque faz, Maria vai com as outras, né? Vai fazendo porque os outros estão fazendo, mas não sabe o que é que o missal orienta. Então, o missal nos orienta desta forma, como nós já vimos, e eu estou apenas recapitulando com vocês. Depois, se for na semana, pode-se omitir o canto do Glória, e aí nós já passamos para a oração da coleta, que é a oração que é feita. Todo mundo é convidado a, num instante de silêncio,
A missa ela tem silêncios, né? O primeiro silêncio da missa é no ato penitencial, para que a gente possa, antes do canto, era para ter um momento de silêncio. Mas aí o povo é tão aperreado, às vezes, do coral, que na hora que o padre diz, peçamos perdão dos nossos pecados, aí já começa o canto. Não era para começar de imediato. Era para ter um breve silêncio, para que todos nós pudéssemos, então, refletir o que eu quero pedir perdão a Deus nesta missa, e aí depois o coral iniciava cantando o canto. Mas às vezes há essa pressa. O segundo silêncio é o silêncio da oração da coleta. Então o padre diz, oremos, e aí é para ter um silêncio ali, para que cada um de nós coloque a sua intenção para aquela missa. Depois ele vai continuar a oração. Vale a pena ressaltar que na nova edição do missal foi acrescentado um por minha culpa a mais no confesso, que é aquela oração, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. No missal romano, sempre teve por minha culpa, minha máxima culpa, 3 vezes. Mas quando traduziram para o português, engoliram um por minha culpa. Quando veio agora essa nova edição aqui, que nós estamos aqui com ela, então, que é a terceira edição típica, e aí eles acrescentaram, corrigindo. Então, por minha culpa, pode até bater no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Aí o padre vai, então, nos dar a absolvição. Ele nem precisa estender as mãos, não. Ele, com mãos postas, diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós respondemos, amém. E ali vai ter depois a oração da coleta, que eu disse a vocês, né? Terminando a oração da coleta, nós iremos então para a liturgia da palavra. Tudo isso nós já falamos, mas é importante retornar. Aí nós nos sentamos, vai ter na semana a primeira leitura, um salmo e a segunda leitura, que é o evangelho. No domingo, temos 3 leituras e o salmo. Eu dizia que o salmo responde à primeira leitura. A segunda leitura tem sempre a conexão com o salmo e a primeira, e assim também com o evangelho. Por que isso é importante a gente saber? Porque às vezes a gente está flutuando e a primeira leitura que nós escutamos na missa de hoje, por exemplo, foi tirada de qual carta? Carta de São Paulo aos Colossenses. Depois o Salmo, ele tinha um refrão, né, que dizia que o Senhor é o Senhor de toda a terra e em toda a terra se ouve a sua voz. Depois o Evangelho era segundo quem? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Segundo São Lucas. Então ali a gente tem que ter toda a atenção àquilo que está sendo proclamado. Eu dizia para vocês que quem vai fazer a leitura não pode fazer a inclinação para vir à mesa da palavra, que é o ambãozinho que fica aqui do lado, né? Tem que vir no centro do altar, faz a inclinação profunda e sobe no presbitério. Chegando aqui, ele vai encontrar a leitura e não precisa dizer primeira leitura, nem precisa dizer salmo responsorial, nem precisa dizer segunda leitura, porque nós sabemos que se não teve nenhuma leitura ainda, aquela é a primeira. E se já teve uma primeira, é óbvio que a outra é a segunda. E o salmo responde à primeira e conecta à segunda. Então não precisa dizer salmo responsorial. Então a gente faz inclinação na frente do altar, chega aqui na mesa da palavra, não precisa fazer inclinação para o lecionário. Quem faz inclinação para o lecionário é o diácono ou o padre para incensar. Como eu estava citando vários exemplos, eu acabei depois percebendo no vídeo que isso não ficou muito claro, né? Então, porque eu ia dando vários exemplos, se for o diácono que vai, é assim, se for o padre que vai, é assim. Lembra que eu fiquei dando os exemplos e eu vi que depois eu acabei embaralhando, mas o leigo, quando vai proclamar a palavra, né, ou até aquele que é o leitor instituído, ele faz inclinação na frente do altar, chegando aqui, ele só vai proclamar a palavra, né? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, como foi hoje, né?
Ok, nós vimos tudo isso já. Terminando o evangelho, o padre vai fazer a homilia. Eu dizia para vocês que na hora do evangelho, quem está nas laterais deve se voltar no sentido onde está o ambão. Vocês recordam, né? Pronto, terminou isso. Nós vamos nos sentar, vai ter a homilia. Terminada a homilia, nós vamos, no domingo, professar a nossa fé com creio. Se for na semana, não precisa. E aí nós já vamos o quê? Nós já vamos para a oração universal, a oração dos fiéis, que nós chamamos de preces. As preces, ela tem uma estrutura. Primeiro, ela se reza pela Igreja Universal, pelas intenções do Papa, pelas intenções da Igreja Universal. Depois, uma segunda intenção sempre vai ser por uma realidade mundial, pela paz, já que nós estamos vivendo guerra no Oriente Médio. Uma terceira intercessão, normalmente, é por uma causa mais próxima a nós, na nossa realidade. E no máximo uma quarta prece. Às vezes a gente vê missas e as pessoas colocam 5 preces, 8 preces, sobretudo quando é missa de aniversário, de casamento, uma missa especial que a pessoa quer celebrar um momento importante na vida e ela mesmo que organiza a liturgia, aí a pessoa abusa nas preces. Né? Às vezes, gente, passou de 5 preces já é desnecessário. Eu já vi celebrações que foram 8 preces, é até um desrespeito. Não que a gente não possa colocar aquelas preces, né? Mas ali, 4 preces é suficiente. E quem quiser colocar uma prece, faz no seu coração. Eu quero rezar por minha família, então você reza no seu coração. Alguém que está doente, reza no seu coração. Alguém que está hospitalizado entre a vida e a morte, reza no seu coração para que Deus seja o médico, o remédio que cure, né? Então, a gente pode compreender que 4 preces é suficiente. No dia que você for a uma missa e pedirem assim, faça preces aqui para mim, né? Você olha, tem mais, olha, 4 é suficiente. Termina a prece, vamos então para o cântico de apresentação dos dons. E aí vem, ali era para ter, eu falei para vocês que nós temos algumas procissões, né? Tem a procissão inicial, depois a segunda procissão que pode haver é com o livro dos evangelhos, que é colocado no altar, que é levado para o ambão, antes de ser proclamado, pode haver essa segunda procissão. A terceira procissão é a apresentação dos dons. Aqui o missal, ele coloca para que essa possibilidade, né, que o pão e o vinho possam ser trazidos em procissão pelos fiéis. Nós vemos em poucos lugares isso acontecer, mas era algo que era muito bonito de se acontecer, que os fiéis trouxessem o pão e o vinho que vão ser, daqui a pouco, consagrados e se tornarão corpo e o sangue de Cristo. Em alguns lugares fazem, mas normalmente não se faz. Mas enquanto o cântico está acontecendo, o padre vai preparar ali o altar. Vocês perceberam na missa que ele pega o cálice, né, que é o primeiro a ser colocado no altar. Ele abre um primeiro pano que fica dobradinho sobre ele, que se chama de corporal. É quadradinho, é dobrado, ele pega o corporal, abre sobre o altar, vai colocar o cálice no centro do corporal. A patena, que é um pratinho, ele vai colocar embaixo, assim, mais próximo dele. A pala, que é um negocinho quadrado, que é tipo para tampar o cálice, para não cair nenhuma mosca dentro do vinho, para não cair nada. Aí tem um quadradinho que se chama de pala. Então existe o corporal, depois do corporal a pala, depois da pala a patena, depois da patena, em cima da patena vai ter a partícula grande, que nós chamamos de hóstia magna, que é uma hóstia maior, e depois vai ter o sanguíneo, que é um paninho mais fino que se enxuga o cálice, que ele cai assim, ó, de um lado e de outro. E depois o próprio cálice. Então ele vai tirando tudo isso e organizando. Depois vai ter a âmbula ou cibório, que é um cálicezinho que tem uma tampa, e ali tem as partículas que serão dadas para a assembleia, que são partículas menores do que aquela hóstia maior, chamada magna, que é aquela hóstia grande que o padre apresenta. E aí ele coloca aqui as âmbulas, às vezes tem uma, duas, depende da necessidade. Ele organiza aqui, o missal sempre vai estar ali do lado. Esse missal, ele é o livro do altar, então ele pode ficar já no altar, sem precisar de uma estantezinha. Mas normalmente se coloca uma estante para ficar mais alto, né?
E ali, terminada de organizar todos os objetos litúrgicos, vai-se então, se tiver turíbulo, lembram que é o turíbulo? Onde se coloca as brasas e o incenso, né? Ele vai incensar o altar. Depois que ele incensar o altar, ele vai lavar as mãos, e depois de lavar as mãos, ele vai então nos convidar à oração. É muito interessante as orações que o padre reza em silêncio, que são orações secretas. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas na hora que ele pega o pão, né, na patena, ele faz a seguinte oração: Bendito sejais, Senhor Deus do universo. Nós não escutamos. Ele faz uma oração secreta. Pelo pão que recebemos, então ele eleva a patena com a hóstia magna a um palmo do altar. Então o altar está aqui, ele levanta um palmo do altar, aqui, digamos. E aí ele reza em silêncio, nós não escutamos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Como o cântico está sendo entoado na hora que ele está rezando, ele reza em silêncio. Mas se não tiver quem cante, então orienta o missal que o padre fale em voz alta. E como é que nós iríamos responder a esta oração? Bendito seja Deus para sempre. Então, se você vier uma missa que não tem cântico, na hora que o padre fizer essa oração, como é que nós devemos responder? Bendito seja Deus para sempre. Ele vai pegar, então, o cálice com a água e com o vinho e vai rezar pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. E aí ele continua a oração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E nós respondemos mais uma vez: Bendito seja Deus para sempre. E aí ele, se tiver incenso, ele vai incensar todo o altar. Na verdade, primeiro as oferendas, depois o altar. Depois vai entregar o incenso para o coroinha incensá-lo. Depois o coroinha vem para frente do altar, incensa a assembleia. Eu dizia que nós não fazemos reverência. Porque tem um costume que se criou de toda amém que diz na missa, a pessoa faz assim. Por Cristo nosso Senhor, faz assim. E não é para fazer. Não precisa fazer. Né? Na hora que disser amém na missa, continue com sua cabecinha levantada, voltada para o altar. Por Cristo nosso Senhor também. Na missa ordinária é assim. E quando ele então vai incensar, ele vai fazer reverência para nós, a Assembleia. E vocês não precisam fazer reverência também. Porque você está recebendo a incensação. Então quem recebe a homenagem, recebe, não precisa estar reverenciando. Né? Então, às vezes, a gente tem o costume de, porque estão fazendo assim para mim, eu quero fazer também, mas não precisa. E aí ele vai incensar, não é? Vai incensar a assembleia, depois o padre vai lavar as mãos. Aí ele reza no silêncio: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. E aí ele então se volta para nós, já tem encerrado o cântico, e vai dizer: Orai, irmãos e irmãs, antes era para que o nosso sacrifício, como no missal novo foi mudado algumas coisas, agora se diz: para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós respondemos, quem lembra? Receba o Senhor por tuas mãos, porque nós estamos falando com o Padre, que nos representa. Então nós falamos receba, não é ó, é o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem e de toda a sua, acrescentou aqui o a sua, que no missal anterior não tinha, só tinha para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aí se acrescentou, né, essa ligação verbal aqui, a sua Santa Igreja. E aí nós respondemos amém. E aí se começa a oração eucarística, com aquilo que nós chamamos de prefácio. É importante a gente perceber uma coisa.
Essa oração eucarística que nós vamos iniciar, ela começa com um diálogo. Claro que vocês não vão gravar tudo isso, mas é bom eu dizer para que, se algum dia alguém falar, vocês dizem, eu já ouvi falar disso. Então começa com um diálogo, depois o prefácio, depois o santo, depois o pós-santo, depois a epiclese da consagração, depois a narrativa institucional. Eu vou explicar o que é cada um desses passos. Depois a aclamação anamnética, depois continua a oração com as intenções, depois a epiclese de comunhão, as intercessões, concluindo a oração eucarística com a doxologia. São termos assim bem estranhos, mas é assim que é dividida a nossa oração eucarística. João, o que é o diálogo? O diálogo é esse: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Isso. Então, começa depois deste diálogo aquilo que nós chamamos de prefácio. O padre vai fazer o prefácio, que nos introduz à oração eucarística. O prefácio da oração eucarística 2, que é a mais comum, a gente reza normalmente no tempo comum. Ele é a vossa palavra, na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo, ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes, ele é o nosso Salvador e Redentor. Veja que o Padre ele não está falando qualquer coisa, ele está sintetizando para nós o mistério que nós estamos celebrando. Porém, nós estamos tão cansados da correria do dia a dia, que vai entrando no ouvido e saindo do outro, e nós estamos perdendo o céu que desce à terra e a terra que se conecta ao céu neste momento, nesta oração. Nós ainda não entendemos o que é que nós celebramos em cada missa. E é uma tristeza, porque se nós entendêssemos, nós não perderíamos aquilo que está sendo dito. O Padre diz, ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade, veja que a oração é dirigida a Deus Pai, e adquiriu para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte. Quando Cristo morre na cruz, ele vence a morte e manifesta a ressurreição. Por tudo isso que ele rezou, com os anjos e todos os santos, olha aí, a igreja do céu, proclamamos nós na terra a vossa glória, cantando ou dizendo a uma só voz. E aí nós cantamos ou rezamos o santo. O santo ele tem uma estrutura fixa. Eu não posso cantar santo, santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. Porque a estrutura não é essa. A estrutura é santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E aí terminou o santo, vem agora o pós-santo. O que é o pós-santo? É quando o padre diz: na verdade, vós sois santo, fonte de toda santidade. E aí, depois do pós-santo, o que é que vem? Quem lembra? Vem a epiclese de consagração. O que é a epíclese de consagração, João? É a invocação do Espírito Santo. Então, o padre vai estender suas mãos e vai, então, dizer, santificai. Nessa hora, o sino toca e nós nos ajoelhamos. Todos devem se ajoelhar nessa hora. Inclusive o diácono, se estiver ao lado do padre assistindo na missa, se ajoelha. Porque é a hora que o Espírito Santo vem para santificar a matéria do pão e do vinho, tornando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai fazer esse gesto, né? Une as mãos e pede, enviai o vosso Espírito Santo. A esse enviai o vosso Espírito Santo nós chamamos de epíclese ou epiclese, da consagração. E aí ele vai depois fazer a narrativa institucional, que ele vai pegar o pão, e nós ainda estamos de joelho,
E ele vai fazer as palavras da instituição da Eucaristia tal qual Jesus fez. Tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele vai pegar o cálice, vai dizer: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Ele vai apresentar, né, o hostiar, tanto a Eucaristia, depois ele coloca sobre o corporal e faz uma genuflexão, adorando, né, aquilo que se tornou agora o corpo de Cristo. Ele vai fazer esta oração: tomai todos e bebei. Depois ele vai colocar sobre o corporal, faz genuflexão e adora, né, o cálice com o sangue de Cristo. E depois ele vai dizer para nós: mistério da fé. Quando o padre disser mistério da fé, todos se levantam. Por quê? Porque nós iremos fazer um anúncio. E o anúncio ele não é feito de joelhos, o anúncio é feito de pé. O que é que nós vemos? O povo continua de joelho, né? Então não, na hora que o padre disser mistério da fé, eu me levanto. Por quê? Porque eu vou anunciar. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Na missa, o gesto acompanha a fala. Se eu vou fazer um anúncio, eu anuncio de pé, porque de pé minha voz, ela é projetada, ela tem força. De joelhos não vai ter, então eu fico de pé para fazer um anúncio que Jesus está vivo e não morto, que ele ressuscitou e voltará. E aí o padre ele vai dar sequência à oração eucarística, como nós já mencionamos aqui. Após a epiclese de consagração, a narrativa institucional, ele vai fazer, então, a aclamação anamnética, que é essa, né? Eis o mistério da fé, e nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Só que o missal também dá outras possibilidades, ó, mistério da fé e do amor, e muda a resposta. É todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, mas é sempre um anúncio, por isso de pé. Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Também tem mistério da fé para a salvação do mundo. Claro que nós não vamos gravar tudo isso, mas para dizer que cada um, da forma como o presidente da celebração aclama, vai mudar a resposta. Então, é sempre bom a gente ter aquela liturgia diária, não para ficar durante a leitura com a cara, né, enfurnada ali, porque mais nos atrapalha do que nos ajuda. Na hora da liturgia, a gente tem que estar sem livro nenhum, olhando leitura em celular nenhum. Se cria um hábito das pessoas, enquanto a palavra está sendo proclamada, de ficar olhando o celular a leitura. Isso pode nos atrapalhar muito, porque enquanto eu estou lendo, pode chegar uma notificação no WhatsApp, aparece aqui, aí eu já clico, então já fugi da leitura, e me dispersa, me distrai, junta cansaço com sono, com distração, e aí a missa já deixou de ser o meu momento de oração. A missa é tão chata, mas claro que é chata. Se você se distrai, se você não está ali de corpo inteiro, só está de corpo presente, seu corpo está sentado ali no banco, mas sua cabeça está longe, qualquer coisa que você for assim vai ser chato. Mas quando eu estou por amor, quando eu compreendo que aqui o céu se faz presente, e aqui está um mistério acontecendo, embora meus olhos não tenham essa apreensão, mas eu posso sentir que tem algo de Deus aqui, algo, um milagre está acontecendo, então meu coração ele se transforma. Então ter essa liturgia aí é muito bom, mas não para ficar acompanhando. Você tem que olhar para o leitor que está proclamando. Porque você, mesmo com a liturgia, que não é o celular, a gente corre o grande risco de desfocar. E a nossa mente ela é muito rápida, e aí daqui a pouco a gente não sabe nem o que está acontecendo. Então, quando você perceber que sua atenção está saindo, traga ela de volta para o momento que está sendo celebrado. Mas voltando aqui, é bom ter a liturgia nessa hora, porque aí você pode consultar, dependendo da aclamação do padre, então você olha, porque cada uma vai ter uma resposta específica. E aí continua a oração com as intercessões. Né? O padre vai fazer aqui uma segunda epiclese de comunhão, quando ele
reza: suplicante vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Sempre que o padre pede o Espírito Santo, ele pediu para que se transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue. É a epiclese da consagração. Agora ele pede que o Espírito Santo faça de nós um só corpo e um só espírito. Que qualquer coisa que nos divida, naquele momento, cesse. É a epiclese, que é uma segunda epiclese que nós encontramos aí na liturgia eucarística, na oração eucarística, que é a epiclese de comunhão. E aí depois ele vai rezar pela igreja, e cada intercessão que ele vai fazer, nós temos uma resposta. Vocês lembram qual é da primeira? Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta, né? A segunda, que é a epiclese de comunhão, o Espírito nos una num só corpo. Depois ele vai rezar pela igreja, aí fala o nome do Papa e do Bispo. E nós respondemos: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Aí nós já estamos de pé, né? E com as mãos à altura do peito, voltado sempre para o altar, em direção ao altar. Depois ele vai rezar pelos falecidos. A gente pode, nessa hora, lembrar aquela pessoa que já partiu, né? Da nossa família, uma pessoa querida. E aí nós respondemos naquela hora: lembrai-vos, concedei-lhes ao Senhor a luz eterna, ou, se não mencionar nenhum falecido, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E aí ele vai concluir dizendo, né, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, porque a missa é essa ligação da terra com o céu. Para que a gente um dia possa estar com a Virgem Maria, e aí nós somos convidados a fazer uma inclinação, uma breve inclinação, não uma inclinação profunda, mas só uma pequena inclinação, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos. Tiver um santo naquele dia sendo celebrado, ele menciona: e todos os santos que neste mundo vos serviram e viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. E aí ele vai entrar naquilo que nós chamamos de doxologia. O que é a doxologia, João? É quando ele pega a patena com o pão e depois o cálice, e aí ele apresenta para nós dizendo o mistério que nós estamos celebrando, que é por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. No missal anterior era agora e para sempre, né? Aí vocês viram que alterou, e agora toda honra e toda glória, não agora e para sempre, mas por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós respondemos ali um amém forte, se não for só recitado. Se o coral cantar o amém, nós devemos cantar com toda a alegria do nosso coração, porque esse amém, ele é o amém que confirma aquilo que nós estamos celebrando. Então, esse amém você não precisa fazer reverência de jeito nenhum. Até aqui tudo bem? É muita coisa teórica, né? Mas é necessário para que a gente compreenda. A teoria é tão necessária quanto a prática, porque se eu não sei da teoria, eu posso fazer mal à hora da prática. E aí continua o rito quando o padre nos convida a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Antigamente estava aquele dilema: levanta os braços ou fecha as mãos? Quem nunca viu isso, né? Qual é a orientação? O missal trouxe um convite à oração que é retirado do rito ambrosiano, que é um rito litúrgico da nossa igreja, guiados pelo Espírito do Senhor, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai, porque essa postura é a postura mais antiga de oração que nós temos na igreja. Se vocês tiverem a oportunidade de irem a Roma, lá nas catacumbas, onde os primeiros cristãos em Roma se reuniam, tem uma visita guiada, e lá você vai vendo as pinturas que os primeiros cristãos foram pintando no século I. E lá você vai ver, né, uma mulher, um homem, pintado na parede com as mãos assim. Porque era assim que eles rezavam.
Então, veio para este missal, atualizado, a terceira edição típica, que é esse aqui, esse pedido nos convidando a rezar o Pai Nosso, dizendo, né, levemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E aqui pronto, o próprio missal já contém a resposta para a nossa dúvida. Levanta as mãos ou não levanta? Levanta. Por quê? Porque o próprio missal nos convida a isso. Só que esse é uma possibilidade. O padre pode dizer só, rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Aí tem gente que ainda mantém-se assim. Não vai deixar de ser missa por isso, não é? Nós não vamos deixar de a graça de Deus passar por isso. Mas a orientação é que se estenda as mãos. O problema é que tem gente que estende as mãos mais alto do que o presidente da celebração, né? Então não precisa disso, estenda suas mãos normal, né, e faça a oração. Lembrando que o Pai Nosso da missa não se tem amém no final. Por que não se tem amém no final, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo aí um embolismo. O que é que significa isso, João? São 3 orações interligadas. O amém só vai vir no final da terceira, porque terminando o Pai Nosso, o padre prossegue sozinho, de braços abertos, rezando: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegido. Aqui na tradução está de todos os perigos, mas no original não é perigos não. Porque na vida nós encontraremos perigos, né? Mas é de todas as realidades de tentação, de obstáculos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós, o povo, aclamamos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí o padre, de braços abertos, continua a terceira oração, que é a oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos. Ah, João, mas eu já fui no lugar que o padre disse, rezemos juntos. Bom, mas aqui a orientação é que é a oração do padre. Então você sabe que é do padre, não reze. Né? Porque é dele esta oração e não nossa. Nossa é a resposta. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Dele é, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, assim como o sinal da cruz no início da missa, é do Padre, viu? Nós não temos que falar junto com ele em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não. Nós só fazemos o gesto. Nós só fazemos o gesto, fica em silêncio. O problema é que hoje as pessoas querem fazer as partes que é própria do padre. Aí fica assim uma bagunça, acha bonito. Tem gente que tem o desejo de ser padre, não realizou esse sonho, está aí recalcado, aí a hora de voltar para fora é aqui dentro da missa, né? Então fica falando como se fosse o padre. Não, você tem o seu momento enquanto comunidade que celebra junto, que são as respostas, mas tem a parte do padre. É o padre que inicia, tanto que nem o coral deve iniciar. Não é o coral que tem que cantar. Por isso, quando o presidente da celebração diz, vamos invocar a Santíssima Trindade cantando, ele está delegando algo que é seu para outro. Né? E não deve. Ele é que tem que iniciar. Se for cantado, que ele inicie. Né? Se for recitado, que ele inicie. Então, essa oração também é a oração do padre. Nós vamos ver muito os leigos, né? Alguns de nós, querendo falar aquilo que é próprio do padre. O que é do padre, o que é nosso é nosso. Então, a essa altura aqui, o que é nosso? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é do padre? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Eu sou padre? Então eu não rezo. E olhe que mesmo que estejam vários padres no altar, quem faz essa oração é o presidente da celebração. Então, só quando conclui, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, é que nós respondemos o amém. Então, o amém não é no final do Pai Nosso. O amém é aqui. Então, não diga amém. E nem faça assim. Tem gente que começa, né? Ele, Pai Nosso, que está na santificado, seja feita a vossa vontade, no céu por nós, cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não tem isso aqui. Mas livrai-nos do mal, ponto. Para nós. O padre continua a oração,
Depois vai ter a segunda oração, é quando fizer 3 orações. Pai nosso, livrai-nos de todos os males. A oração pela paz, aí é que nós dizemos amém. Né? Porque a gente pode acabar esquecendo disso. Ele vai dizer, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós respondemos, o amor de Cristo nos uniu. Neste momento, pode ter o abraço da paz. Eu dizia para vocês já que esse abraço da paz não é para você abraçar toda a igreja, não. É para quem está do seu lado direito, você deseja a paz de Cristo. Para quem está do seu lado esquerdo, você deseja a paz de Cristo. Pronto. Tem gente que vai em banco, e aí é uma festa. Aí o que foi que nós resolvemos fazer? Convencionou colocar para o final da missa, porque aí você pode abraçar o máximo de pessoas possíveis. Então, às vezes, não está sendo feito nesse momento, está se deixando para o final. E aí, se não for feito nesse momento, já se passa para o Cordeiro de Deus. O padre vai fazer as orações secretas dele enquanto nós cantamos ou recitamos o Cordeiro de Deus. Vocês sabiam que o Cordeiro de Deus pode ser cantado ou rezado mais de 3 vezes? Não? Porque tem gente que acha que tem que ser só Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Não precisa ser necessariamente só essas 3 vezes. Se o padre ainda não tiver terminado de preparar os cálices com o vinho, com o sangue de Cristo e as âmbulas, pode-se continuar repetindo. Contanto que, quando for a última vez, se diga, dai-nos a paz. Mas não precisa ser só 2 e a última dai-nos a paz, não. Pode ser 5, 6, 7. Contanto que terminou, ok, então a última, dai-nos a paz. Então o padre vai fazer orações secretas, ele vai fazer uma genuflexão, e ele vai então apresentar para nós aquilo que já foi consagrado, o corpo de Cristo, né? Ele apresenta dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se for homem, salvo. Se for mulher, salva. Né? Mas direi uma palavra. Tem uns que botam uma só palavra, mas aqui está uma palavra. E serei salvo. E aí, nós fazemos ali o quê? Nos sentamos esperando a hora do ministro e do padre nos dar a comunhão? Não, nós devemos ficar em pé. Por isso que hoje eu fiz questão de ficar em pé, porque não é hora de descanso. Tem gente que na hora do Pai Nosso já se senta, né? Um cansaço infeliz. Para as coisas de Deus é um cansaço, mas se fosse pro show da calcinha preta, não tinha cansaço nenhum. Passava a noite, né? Nas vaquejadas e nas festas da vida, não tem cansaço. Mas quando é para rezar, primeira Ave Maria, o diabo vem logo do lado e dá um sono. Faça a experiência. A gente está aqui assistindo qualquer coisa, ninguém tem sono. Pega o texto para rezar. Ave Maria cheia de graça. Porque o demônio não quer que a gente reze. Então ele vai nos dar um cansaço, assim. Mas aí a gente solta o texto e vai fazer outra coisa. Cansaço, sono. Vai para a missa, um cansaço, um mal-estar, uma coisa assim. Sai da missa. Isso aí é um ataque, né, do maligno contra nós. Então você tem que vencer isso sendo forte. Permaneça focado naquilo que você veio fazer. Eu não vim rezar, pois eu vou rezar. E é isso que nós devemos fazer. Então eu tenho que ficar de pé, o correto é esse, esperando o ministro vir até mim. Não existe esse se sentar para quando o ministro estiver aqui, eu ir para a fila. Não, eu tenho que ficar em pezinho esperando. Mas o que é que acontece? Um cansaço infeliz, todo mundo se senta. Tem gente que ali por ali já fica, não vai nem comungar, porque está tão bom. Né? Então vamos fazer esse propósito. O padre disse, apresentou o Cordeiro de Deus, nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Enquanto ele prepara, eu vou ficar de pé, esperando. Eu vou para a quarta procissão, né? A primeira é de entrada, a segunda pode ser com o evangelho, a terceira é do ofertório, e agora vem a quarta, da comunhão. Então eu já estou aqui disposto, de pé. Lembra que de pé
É a postura do orante. Lembra como é que está Jesus no altar do céu, o cordeiro como que imolado? Ele está de pé. E os evangelistas fazem questão de frisar isso. Pondo-se de pé no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Está de pé, meus irmãos, não é só uma coisa qualquer, não. Na missa tem todo um significado. Pé, estar em pé, é a postura daquela pessoa que está em oração. Claro que eu vou ter um momento de ficar de joelho, um momento de ficar sentado, mas o que marca, a postura que marca a nossa adesão àquilo que nós estamos vivendo é o estar de pé. E nós estamos na cultura do cansaço, onde tudo nos leva a sentar-se. Então faça essa ascese, esse sacrifício de ficar em pé. Ah, mas todo mundo se sentou. Você não é todo mundo. Quem não está Aí quem não vai comungar, quem não vai para a fila da comunhão, então pode sentar-se ou se ajoelhar, porque não tem uma regra, né? A liturgia ela dá essas certas aberturas. Mas aí, digamos, vamos seguir a regra. Eu vou comungar, então eu fico aqui em pé esperando. O padre se posicionou no lugar, os ministros extraordinários da comunhão estão no lugar, eu entro na fila. O comungante, no caso eu, é que digo de que forma quero comungar. Se eu me ajoelhar, o ministro ou o padre vai entender que eu quero comungar diretamente na boca. Se eu, então, de pé, estender minhas mãos em forma de trono, a mão esquerda por cima da direita, em forma de trono, a altura aqui do meu peito, porque tem gente que bota lá na virilha, então eu tenho que botar aqui a altura do meu peito, fazendo um trono para que o rei possa chegar. Então, o ministro vai depositar na palma da minha mão, porque a Eucaristia é um tesouro da igreja, que ela me oferece. Então, eu não tenho que pegar com uma pinça, não. Eu tenho que deixar que me seja entregue. Tem um povo que vai só com a mão, outros que vão com a pinça. Está errado. Eu tenho que fazer um trono, mão direita, a esquerda por cima. O ministro colocou o maior tesouro, que é o próprio corpo de Cristo, sobre a minha mão. Eu pego, e aí eu faço a intinção. Eu pego e molho no cálice com o sangue de Jesus, com cuidado para não cair nenhuma gota no chão. Então eu boto a mão aqui embaixo e conduzo rapidamente até a minha boca. Depois olho para os meus dedos e para a palma das minhas mãos, se não tem nenhum fragmento. Se eu percebo que tem um farelozinho aqui, o que é que eu vou fazer, João? Vou fazer assim? Não, você não vai fazer isso. Você vai ou pegar cada um e levar a sua boca, ou levar a sua boca à mão e passar a sua língua aí. Porque aqui está Jesus e nós não podemos deixar que se perca nada dele. Então, é assim que nós vamos fazer. Ah, mas é tão nojento passar a língua na mão. Nós fazemos coisas piores e não é nojento. Porque com as coisas de Deus a gente tem... Vocês já perceberam que quando as coisas referentes a Deus a gente fica cheio de... Então Não, se a pessoa não é destro, é esquerdo, não tem problema nenhum. Ela faz o trono do mesmo jeito e comunga com a mão esquerda. Né? Cuidado, o mesmo cuidado. Né? Para não... Então eu não quero ter que ficar me preocupando com isso, então eu ponho as mãos à altura do meu peito, e aí o ministro ou o padre vai entender que se eu não pus, então é porque é para ser direto na boca, ou em pé ou de joelhos. Eu é que decido. Se eu quero na mão, que eu saiba como comungar. Eu lembro que quando eu era seminarista, e aí nos davam a bênção para distribuir a comunhão, e aí vinha aquela pessoa que não estava, vinha assim, eu colocava na boca. Não é que eu decida por ela, eu não tenho em tese esse direito. Mas como ela não sabe comungar, então eu vou colocar diretamente na boca. Se ela quisesse receber na mão, ela saberia como comungar. Então você que decide, se é assim, se direto na boca. Mas saiba comungar. E sem pressa. Nós não estamos correndo, não vamos tirar o pai da forca, nem a mãe da guilhotina, não. Estamos ali para rezar. Pode botar as mãos para trás, pode botar de uma forma que, né, você dê a entender que quer diretamente na sua boca.
As mãos para trás eu acho um gesto muito estranho. Né? É melhor colocar as mãos aqui, mais para baixo, né, a altura do peito. Vai perceber que se você não está assim, é para ser direto na boca. Né? Então, comungou, volta para o seu lugar. Você pode se sentar ou pode ficar de joelhos. Aquilo que a postura corporal que você reze melhor. Que oração, João, eu devo fazer aí? Uma oração de ação de graças, agradecer a Deus, porque Ele mesmo está vindo ser alimento para alimentar a minha espiritualidade, para alimentar a minha alma. Porque assim como as comidas que nós comemos alimentam o nosso corpo, a Eucaristia serve como um alimento, embora material, para a nossa alma. Né? Então, ali é um alimento para o nosso espírito. Eu vou agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus por uma graça que eu recebi. Só de estar bem aqui, de ter chegado, já é uma grande graça, de não ter ocorrido nada assim de anormal. Eu agradeço ali. Tem gente que fica preocupado, eu não sei o que rezar, né? Reze aquilo que você achar que deve rezar, né? Faça uma oração de agradecimento, já que nós costumamos sempre pedir muito a Deus. Que tal, então, neste momento, reservar para agradecer? Agradecer pelas pequenas coisas. Às vezes a gente quer muito coisas extraordinárias, mas até num passarinho que está cantando, se a gente consegue, no barulho agitado do mundo de hoje, escutar o canto do pássaro, já é uma mensagem que Deus nos ama. Acho que a gente tem que ser mais espiritual, olhar as pequenas coisas como o gesto da graça de Deus alcançando a nossa vida. E não só esperar coisas grandiosas, também essas, mas não só. Né? No pequeno, nas pequenas coisas, Deus está falando que nos ama, que está cuidando de nós, coisas que nós nem percebemos. Coisas simples, que pela correria, pelo fazer, pelo mundo que nós vivemos, que você só vale o que você faz, se você não faz, não produz, você é um inválido, nós acabamos nos distanciando dessa graça de Deus que nos alcança. Então é momento de agradecer. Terminando este momento de ação de graças, o Padre vai nos convidar à oração pós-comunhão. E aí a oração pós-comunhão, ele vai, assim como a oração da coleta, se inicia com oremos. E aí ele vai rezar aquela oração e conclui-se com amém. Depois dessa oração, que nós vamos estar de pé, claro, pode ter alguns breves comunicados. O grande problema é que é tanto aviso, e tanto comunicado, e tanta coisa, que quando se diz o último, a gente não lembra do primeiro, né? O correto era ter um mural com os avisos e ali ser dito só o que for mesmo principal. Mas até que a gente se converta, terminando os avisos, vem os ritos finais, que é quando o padre vai nos conceder a bênção, e depois a despedida e o envio. O Senhor esteja convosco, normalmente, aí a gente responde, Ele está no meio de nós, mais uma vez. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Aí o Padre faz o sinal da cruz sobre nós, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aí ele diz, né? Pode ser, ide em paz e anunciai o Evangelho, a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E nós respondemos graças a Deus. E assim encerra a nossa missa. Né? Isso todos nós normalmente já conhecíamos, mas é bom olhar alguns gestos, algumas coisas que às vezes nós deixamos passar despercebido e tendo consciência deles, a gente pode participar melhor da missa. Né? Então vamos corrigir com a questão do amém após o Pai Nosso, não existe. Em todo amém ficar fazendo reverência, ou por Cristo, né? Não tem. Entender que as partes do Padre são do Padre, a nossa é nossa, eu acho que vai nos ajudar muito a celebrar melhor a Santa Missa. E participando bem da Santa Missa, nós vamos colhendo os frutos espirituais de celebrar nesta Santa Missa. Mas eu tenho que querer rezar. Quando eu não quero, não adianta nada. Fica chato, não é bom, e aí o negócio não flui. Né? Mas quando eu predisponho o meu coração para a oração, então eu participo da missa realmente, não só de corpo presente, mas de corpo e alma. E aí, quando
nós fazemos algo por inteiro, esse algo tende a ser muito bom. Agora, quando eu faço só por fazer, por obrigação, sem querer, tende a ser algo muito maçante, chato e muito ruim, né? Então, nós temos também que purificar muito a nossa mente com a questão do sentimentalismo, né? Eu não senti nada, né? Bom, eu tomo um remédio e eu não sinto nada, mas daqui a pouco os efeitos me chegam. Mas de imediato eu não sinto. Vou sentir depois, não é assim não? Ou vocês tomam um remédio e imediatamente vocês já sentem o efeito? Normalmente ele tem um tempo para chegar na nossa, não sei, corrente sanguínea, não sei, no nosso organismo e agir. Assim é a Eucaristia também. É um medicamento para nós e nós vamos ver os efeitos, talvez não na hora, mas depois. Mas depois, certamente, nós veremos. E se não nesta vida, na outra vida, com certeza. Porque nós temos que lembrar que aqui é por enquanto. Hoje pode ser que o Senhor me chame e aí daqui a pouco eu vou ver aquilo que eu só estava falando e agora eu verei tal qual é. É outra coisa, né? É outra realidade. Então é para essa que nós caminhamos, porque a liturgia que nós celebramos aqui, ela existe no céu. E o que nós celebramos aqui só são lampejos daquilo que no céu acontece. Então vamos valorizar, vamos rezar, porque é necessário para a nossa salvação. Como nós mesmos respondemos, é nosso dever e nossa salvação.